Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Gustavo do canal Tentando Dar Sorte na Vida. Vamos falar sobre um assunto aí um pouquinho mais complexo, sobre o nosso futebol brasileiro, sobre os nossos jogadores brasileiros. Mas antes disso, vou pedir de novo, sim, se inscreva aqui no canal, dá essa moral aí, curte esse vídeo para aumentar o engajamento, porque quando você curte esse vídeo chega para mais pessoas. Então você tem essa missão de fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Não vai deixar o seu parceiro na mão, que vai te trazer um conteúdo top agora. Topíssimo. Então, qual é esse assunto? Vamos falar aí sobre futebol brasileiro, sobre os jogadores brasileiros que atuam na Europa, depois do nosso fracasso na Copa do Mundo. Faltavam 4 minutos. 4. Dói até hoje. Só que aí, sempre depois de uma tragédia, o que vem à tona é assuntos tipo: nosso futebol brasileiro está defasado, nossos jogadores brasileiros não prestam, o nosso futebol já não é mais o melhor do mundo. Esse tipo de assunto, e eu vim aqui para rebater eles, porque, na minha opinião, vou trazer aqui alguns fatos e dados para poder embasar minha opinião. Sim, ainda somos o melhor futebol do mundo. Sim, ainda temos os melhores jogadores do mundo. E sim, seremos favoritos para 2026 na Copa do Mundo, que vai acontecer lá no Canadá, México e Estados Unidos. Serão sim 3 sets, porque serão 48 seleções. E por que eu tô te falando isso? E você vai falar assim: ele tá maluco? Olha a vergonha que a gente passou. Então, a última janela da Europa, que é a janela de verão, que é a janela que eles mais investem dinheiro, foi a janela aí que teve o maior número de brasileiros contratados pelas equipes ali da Europa, os que atuam ali nas 5 grandes ligas do mundo. O Brasil teve muitos jogadores contratados, negócio entre eles, negócio do nosso continente para lá, empréstimos e tudo mais. Ao todo aí foram contratados 39 jogadores brasileiros nessa janela de verão, fora os que são naturalizados brasileiros e tudo mais, não entraram na conta. Com isso, só os jogadores brasileiros movimentaram 622 milhões de euros nessa janela. Tu vai colocar aqui, o euro hoje. Tô pesquisando aqui o euro hoje. 5,53 o euro. 5,53 o euro. A gente movimentou 622 milhões. 622 milhões. Equivalente aí a uns 34 bilhões de reais brasileiros movimentaram nessa janela. Fora o que eu falei, os naturalizados. Com isso, a questão dos brasileiros que movimentaram a janela de verão da Europa. Tivemos muitos que os valores maiores de cada liga. Você, por exemplo, pega o Antony, que saiu do Ajax para o United. Foi 95 milhões de euros. Valor absurdo. Premier League, a liga mais difícil do mundo, gastou esse dinheirão todo para contratar um brasileiro. O segundo da lista da Premier League, adivinha? Outro brasileiro, Casemiro, 70,6 milhões, saldo real para o United. Tivemos o Paquetá aí, 60 milhões de euros. Tivemos o Richarlison, 58. Jesus, que todo mundo critica na Europa. Na seleção brasileira ele merece algumas críticas, mas na Europa, 52 milhões de euros. O zagueiro Diego Carlos, bom zagueiro, saiu do Sevilha para o Aston Villa, 31 milhões de euros. O Coutinho, que o Aston Villa exerceu a compra deles, acho que se arrependeram. 20
20 milhões de euros. Teve o Andréas Pereira, que o Flamengo não comprou ele por causa lá da final da Libertadores. O United vendeu ele por Fulham, que tá voando no Fulham. O Andréas Pereira joga muita bola, 10 milhões de euros. Aí teve o empréstimo do Lodge, 5 milhões de euros. Teve alguns outros jogadores, o William, que saiu do Corinthians pro Fulham, saiu de graça, né? Agora tu vê, por exemplo, na La Liga, Rafinha custou 58 milhões de euros. O Barcelona comprou ele do Leeds United. Também teve negociação ali entre os próprios times da Espanha. O Betis comprou o William José da Real Sociedade. Então, quer dizer, o Lázaro foi vendido, o Lázaro do Flamengo foi vendido para o Almeria, 7 milhões de euros. Alex Telles, o Reinier, que quem não sabe, o Reinier foi comprado pelo Real Madrid, está emprestado ao Girona, entendeu? Então, olha só, olha a quantidade de jogadores que estão movimentando e que movimentaram o mercado, isso da Europa. Teve agora também na Série A, né? Que lá o campeonato italiano. A Torino vendeu o excelente zagueiro Bremer, 41 milhões de euros. Pô, olha o valor aí. O Shakhtar Donetsk vendeu aquele lateral Dodô para Fiorentina. Vendeu bem, 15 milhões de euros. O Grêmio vendeu aquele volante, Matheus Henrique, que até o Palmeiras está interessado agora, 8 milhões de euros, vendeu pro Sassuolo. O Sassuolo tá mal lá no campeonato italiano. Então, olha só, olha o quantos brasileiros, tipo assim, eu tô vendo aqui a lista aqui, muitos brasileiros que movimentaram, por exemplo, o David Neres, que saiu do Shakhtar Donetsk pro Benfica, Verão, que saiu do Palmeiras pro Porto, tipo, David Neres, 15 milhões de euros, Gabriel Verão, 10 milhões de euros, Kaique, que é aquele cara revelação do Fluminense, o City comprou ele e emprestou ele pro time lá de Portugal, Passos Vieira, para poder ganhar ritmo de jogo. Acabou que depois esse Kaique, agora ele tá no grupo do City, que é o Bahia, né? O City aí emprestou ele pro Bahia. O Savinho, um bom moleque aí do Atlético Mineiro, foi vendido pro time da França e esse time da França emprestou ele pro PSV. Igor Paixão, destaque lá do Coxa, aquele moleque habilidoso, rápido, foi vendido em 5 milhões de euros pro Feyenoord, da Holanda. Então olha só, olha quantos que os jogadores que movimentaram esse mercado. Luan Pérez, zagueiro que foi vendido do Santos pro Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille vendeu ele pro Fenerbahçe. Provavelmente o Jorge Jesus que pediu ele. Então, tipo assim, você vê que os brasileiros movimentaram a janela de transferência da Europa no verão. Só que agora, se você for pegar essa de janeiro, de final do ano, Gustavo Scarpa foi pro Nottingham Forest. Danilo foi vendido pro mesmo time. Uma baita contratação, 110 milhões de reais. O volante do Flamengo, destaque, João Gomes, foi vendido pro Wolverhampton. Matheus Cunha saiu do Atlético de Madrid, foi vendido também pro Wolverhampton. Então, olha aí a quantidade de jogadores que estão sendo negociados para a Europa. E outros aqui que eu posso estar esquecendo, o Duqueiroz saiu aí vai sair no meio do ano pro Zenit. Acho que é pro Zenit, né? O Corinthians fez um rolo doido lá pra ficar com o Yuri Alberto. Deu uns 15 jogadores, mais o estádio pra ficar com o Yuri Alberto. Então, como vocês podem ver, o nosso futebol, sim, ele ainda é muito valorizado na Europa. Os nossos jogadores, sim, são muito valorizados na Europa. Sim, ainda temos uma boa safra que com certeza vai maturar, seremos favoritos para 2026, 2030, 34 e com certeza para toda a vida. A gente no Brasil somos uma fábrica de excelentes jogadores. Então esse papo de que o nosso futebol aí não está produzindo mais jogadores, essa janela de transferência vem desmentir. Por que eles estão sendo contratados e se nosso futebol não está produzindo mais?
Se os jogadores brasileiros não prestam, por que os times estão gastando rios e rios de dinheiro? Óbvio que alguns não estão rendendo o esperado. O Rafinha no Barcelona não está rendendo o esperado. Tá decepcionando. O Felipe Coutinho, que tá sumido também, não valeu o investimento dos 20 milhões de euros. Óbvio que vai ter esse tipo de situação, mas os times europeus ainda estão investindo bem em brasileiros. Quase que eu esqueci aqui do Endrick. Real Madrid desembolsou aí 40 milhões de euros para comprar o Endrick. Pô, o moleque só tem 16 anos e já está sendo vendido. Como é que o nosso futebol brasileiro não produz mais nada? Então, se você ouviu por aí que o nosso futebol brasileiro está defasado, não produz mais jogadores de qualidade, os nossos jogadores não têm aquela coisa de botar o pau na mesa e resolver o jogo, pode ver que o Vinícius Júnior, titular absoluto no Real Madrid, decide muitos e muitos jogos. Casemiro tá voando no United. Tu acha que essa boa fase do United aí é à toa? Pô, tem dedo do técnico, tem dedo do Casemiro. Antony também no Casemiro tá jogando muito. Andrés Pereira, que foi muito crucificado aqui no Brasil, tá jogando muito. Então a gente pode ver que, tipo assim, o nosso futebol brasileiro, com certeza, é o melhor do mundo. Produzimos os melhores jogadores do mundo e ninguém vai tirar isso de nós, entendeu? Se eu esqueci de algum destaque que foi vendido, comenta aqui pra mim, um destaque brasileiro. Comenta aqui, ó. Se inscreva no nosso canal. Se você concorda comigo ou não, também pode comentar. Vou ler todos os comentários aqui. Curte esse vídeo se você gostou. Peço pra você ativar a sinetinha, pô. Não vai deixar de perder nenhum conteúdo aí. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Agradeço demais por estar fazendo parte dessa minha nova jornada. Valeu, é nóis.